Olá, bom dia. Bem, através desse vídeo, por que eu gravei, né? Primeiramente, eu achei muito interessante abordar esse assunto porque eu vi uma YouTuber e ela comentou um item que acho que vai poder acrescentar a vida de vocês. É uma reflexão aí e ao mesmo tempo uma crítica, porque muita gente mantém uma falsa crença de que terapia é algo que se resolve rapidamente, que os processos de mudança psicológicos podem ocorrer de uma hora para outra. Sim, podem, mas não de forma sadia. Por exemplo, uma pessoa que passou por um trauma recente, muito intenso, ela provavelmente vai sofrer uma mudança no seu cognitivo, na sua percepção de realidade e, consequentemente, no seu psicológico também. Uma pessoa que foi assaltada de uma maneira, o assalto em si já é uma violência horrorosa, mas de uma maneira muito agressiva, ameaçadora, e que inclusive a vida dela ficou em risco, ela com certeza vai adquirir aí, vamos dizer, com 95 ou 98%, né, de garantia, um trauma emocional, um trauma psicológico. Por quê? Porque é uma mudança muito brusca. Ela estava num momento de paz, de tranquilidade. Vamos dizer que ela estava seguindo na direção do trabalho e uma pessoa a aborda e assalta ela. Então o que acontece? É uma mudança de ambiente muito rápido. A pessoa estava num ambiente calmo, tranquilo, indo para o trabalho com os pensamentos normalizados, fazendo planejamentos sobre o que ela faria naquele dia. E quando ela é abordada por esse assaltante, ela sofre um estresse emocional muito grande, muito medo, insegurança. Ou seja, o ambiente que ela estava se tornou de pacífico para extremamente ameaçador. É uma mudança muito brusca que ocorreu nessa realidade dela. E isso provavelmente vai gerar um trauma, um sofrimento psicológico posterior. Por que eu estou abordando isso? Porque a maioria das pessoas, ou pelo menos grande parte de alguns pacientes meus, chegam e falam assim: a gente vai resolver isso em quantas sessões? Né? Por exemplo, eu tenho nesse momento, outubro de 2020, eu tenho 39 anos. Ou seja, eu demorei 39 anos para ter a personalidade que eu tenho hoje. Ou seja, eu construí ao longo de 39 anos a minha personalidade, a que eu tenho, o meu comportamento, as minhas crenças, foram necessárias de 39 anos. Então a pessoa chega às vezes no consultório, aí a pessoa às vezes chega no consultório e quer resolver num dia o que ela construiu, por exemplo, no meu caso, em 39 anos. Ela quer desconstruir completamente, ela quer mudar completamente numa sessão que dura 50 minutos a uma hora, o que ela construiu, no meu caso, em 39 anos. Por exemplo, se eu chegasse num terapeuta com essa ideia, vocês acham que seria possível? Né? E o terapeuta que promete esse tipo de mudança num piscar de olhos, será que é interessante? Se eu demorei 39 anos para chegar onde eu estou, eu quero mudar completamente a minha personalidade, o meu comportamento, a minha perspectiva perante o mundo em 50 minutos, em uma hora. É como se eu quisesse levantar um prédio novo, derrubar o antigo e construir um novo em um dia. O nosso psicológico ele é complexo, ele é cheio, como Freud fala, nós temos o consciente, o superego e o inconsciente. Nós temos aquilo que conhecemos, mas também temos aquilo que não conhecemos. Então, quando essas pessoas se propõem a fazer uma mudança muito rápida, em um curto espaço de tempo, elas estão mudando o que elas acham que conhecem. O psicológico ele é como um iceberg. Ele tem aquela ponta pequenininha, mais embaixo do oceano, do mar, tem um grande conteúdo ali
que a pessoa não conhece acerca de si mesma. É como se fosse o psicológico. A gente conhece aquela pontinha do iceberg. E embaixo. Então essas mudanças repetidas, nossa, eu saí de um comportamento, fui para outro, essas promessas, em um mês isso e aquilo. Eu vou entrar num outro assunto que vai ajudar vocês a entenderem melhor. O nosso cérebro, ele possui plasticidade. O que é plasticidade? Não é plástico não, tá, gente? Não é que eu comi plástico e foi pro meu cérebro, não. Plasticidade significa resiliência, capacidade de readaptar-se, capacidade de refazer o seu raciocínio, de refazer o seu comportamento de maneira que você consiga lidar com uma nova situação. Então, nosso cérebro ele tem esse potencial, sim, de plasticidade. Ele pode se reestruturar, né? E o nosso raciocínio acompanhar essa reestruturação. Mas cada pessoa, por isso que a terapia, gente, preste atenção, quando esses terapeutas falam, vou fazer uma palestra em que todo mundo vai entrar e sair diferente. Cada pessoa possui um nível de plasticidade diferente. Cada pessoa tem um nível de resiliência diferente. A mesma situação para duas pessoas diferentes, com certeza vai ter comportamentos diferentes, porque cada pessoa tem uma história diferente, cada pessoa tem um comportamento, uma crença, uma religião, teve uma origem diferente, teve uma criação diferente, pais diferentes, às vezes até irmãos que cresceram juntos têm personalidades completamente diferentes. Um é honesto, outro é desonesto, por exemplo. Um é pacífico, outro é mais agressivo. Como é que você explica isso? Nasceram dos mesmos pais, né? Foram criados pelos mesmos pais e têm comportamentos totalmente diferentes. Isso entra um pouquinho também do caráter. Wilhelm Reich, ele fala do nosso caráter. O que é o caráter? É uma predisposição a um tipo de comportamento instintivo. Tem gente que tem um caráter mais agressivo, tem gente que tem um caráter mais amoroso. Isso varia de pessoa para pessoa, isso já é instinto, isso já nasce com a pessoa. Esses exemplos que eu estou dando já mostram o quanto somos diferentes entre nós. Por mais que as pessoas tenham gostos parecidos num evento, por exemplo, cultural japonês, que eu adoro, todas as pessoas que estão ali, por mais que gostem da cultura japonesa, elas têm personalidades, comportamentos e raciocínios diferentes. Então, o que acontece? Quando você é um terapeuta e você fala que a sua palestra vai mudar todo mundo, você está desconsiderando a história de cada um, a experiência de cada um. E provavelmente, eu acredito fortemente que essa palestra não vai fazer isso. E se fizer, não vai ser uma mudança que vai permanecer por longo tempo. Eu gravei, né? Desculpa, gente, tá um pouquinho calor, eu tô suando um pouquinho, mas daqui a pouco eu me ajeito aqui, eu lavo o rosto e tal. Por exemplo, o que me fez efetivamente gravar esse vídeo? É porque eu vi uma youtuber que ela se dizia minimalista e que estava profundamente satisfeita com o minimalismo. Ela tem vários vídeos falando sobre minimalismo, explicando sobre minimalismo, mas ontem eu vi um vídeo dela que ela fala que se arrependeu de ser minimalista. Eu aposto que provavelmente essa pessoa tinha um estilo de vida extremamente consumista, materialista, e ela quis mudar de uma hora para outra para minimalista, que é um estilo de vida completamente diferente. A gente vive desde pequeno, a gente é acostumado a consumir sem refletir muito sobre o nosso consumo, o que é interessante para a mídia, para o mercado, certo? O minimalismo ele vem na contramão, ele preza o consumismo consciente, você consumir o que realmente você está precisando naquele momento, o que você tem realmente uma extrema necessidade. Então, o que acontece? Eu acredito que provavelmente, vamos dizer assim, 98% de possibilidade dela ter mudado de um polo para o outro, porque você saiu de um materialismo, de um consumismo exagerado,
totalmente inconsciente ou quase totalmente inconsciente, manipulativo, né? Que é o tempo todo, se a gente vê um programa na TV, é propaganda, a gente fica, é uma espécie de lavagem cerebral, força aquilo na tua cabeça. E às vezes você nem precisa daquilo, e você fica com aquilo, vou aproveitar a promoção. Então acredito que essa jovem, ela tenha saído desse materialismo consumista inconsciente, quase que totalmente inconsciente, para um materialismo extremamente consciente. E essa mudança tenha sido muito brusca para ela, o que gerou a mudança não se tornou concreta, ela não se, vamos dizer assim, criou bases firmes nela. Por isso que, gente, eu sei que às vezes incomoda pensar que uma terapia com psicólogo pode demorar anos para você observar algum início de mudança. Por quê? Porque o psicológico ele é uma coisa complexa. E tem pessoas que têm ainda o psicológico muito resistente à mudança. Ela quer mudar, mas ela tem questões muito resistentes a isso. Às vezes traumas infantis, experiências, eventos traumáticos que ela passou, perdas, sofrimento de doença, sofrimento na família. Então tudo isso tem que ser respeitado. A plasticidade dela, a resiliência dela deve ser respeitada. Então o psicólogo que é ético, correto, ele vai respeitar a velocidade do paciente, ele vai acompanhar esse paciente, ele não vai andar nem na frente nem atrás, ele vai acompanhar, ele vai auxiliar esse paciente a sofrer um processo de mudança. E essa mudança, cada pessoa tem uma capacidade de mudança. Tem gente que muda rápido, que faz terapia em 3 meses e consegue. Tem gente que demora anos. Eu tô condenada, brincadeiras à parte, a fazer terapia a minha vida inteira, porque eu sou terapeuta, né? E eu tenho que estar com saúde mental para poder ajudar outras pessoas. Né? Então é a obrigação do psicólogo, qualquer psicólogo, manter a sua terapia em paralelo para poder tratar outras pessoas, correto? Tá bom. Então assim, então cada pessoa tem a sua capacidade de plasticidade, a sua capacidade de resiliência. Então eu acredito que essa jovem, que ela mostrou esse arrependimento, que ela não é mais minimalista, ela está arrependida, eu acredito que ela tenha atropelado muito dessas etapas. Porque para a gente chegar do que a gente é para o que a gente quer, tem etapas, tem limitações, tem mudanças, certo? Desculpa, gente, às vezes vai dar algum barulhinho, porque eu moro de frente para a rua, então às vezes o barulho entra, tá? Mas eu vou tentar falar um pouquinho mais alto quando acontecer isso, ou esperar um pouquinho, tá? Não se preocupe, eu vou tentar fazer o áudio ser agradável para vocês entenderem o que eu estou falando, tá? Então, gente, assim, tem etapas. Então a pessoa ela tá aqui e ela quer atingir isso aqui, certo? Ou vou botar até formatos diferentes. Então ela é um punho fechado, ela quer ser assim agora, certo? Mas até atingir isso tem etapas. Cada um tem o seu tempo de maturação. Tem alguns psicólogos que falam descongelar, mudar e congelar novamente. Ou seja, você vai reaver os seus traumas, você vai reaver suas questões, vai trabalhar um processo de mudança e depois você vai tentar fixar essas mudanças para que elas se tornem fixas na sua personalidade, no seu comportamento e na sua realidade, na sua vida social. Isso tem que ser respeitado. Quando você tenta mudar disso para isso, de uma hora para outra, provavelmente essa mudança não vai se manter por muito tempo, porque você atropelou muitas etapas, você atropelou resistências internas, traumas, sofrimento, limitações. O nosso psicológico, que a gente conhece, é o que está fora à vista. Imagina uma casa, um cômodo de uma casa.
Você vê os móveis, imagina uma sala de estar. Você vê um sofá, você vê uma poltrona, você vê um rack com uma TV. E lá no cantinho da sala tem um baú fechado. O que você está vendo é o seu consciente, é o seu ego. É o que você tem noção que está dentro de você. O que está naquele baú lá guardadinho há muito tempo e você nem se lembra o que tem ali é o seu inconsciente. O inconsciente ele guarda, às vezes, traumas, coisas que não queremos ver na gente, que nós temos, né? Que muitas vezes a gente joga no outro, mas no fundo você está espelhando o que você tem dentro de você no outro. Por isso da importância do autoconhecimento na terapia, do desenvolvimento da autoestima, porque você vai conhecer o seu lado obscuro, os seus defeitos. E a autoestima vai entrar aí como o quê? Aceitação. Eu tenho esse defeito, eu tenho essa limitação. E você abraçar isso e tentar trabalhar isso para a mudança que você deseja. Essas pessoas que falam, ontem eu era materialista, consumidor, e do nada, agora eu sou minimalista, eu não consumo quase nada. Até eu, que faço terapia há tantos anos, que estou tentando empregar com força o minimalismo na minha vida, até eu às vezes dou um tropeço, eu acabo comprando alguma coisinha que eu não preciso. É normal. Desde pequena, treinada, adestrada, ironias à parte, para ser uma consumista de carteirinha. Quase não sobrava dinheiro na minha carteira. Para uma pessoa consciente, que tem um controle disso, desse consumismo, ela consegue se conter e não consumir, é difícil. 39 anos sendo inculcado na minha cabeça que eu tenho que comprar compulsivamente. Imagina, é muita coisa que eu tenho que desconstruir aí para ser uma efetiva minimalista. Ninguém consegue mudar do dia para a noite. São raríssimas as pessoas que conseguem isso. É todo dia, é como uma planta. Quando você tenta mudar disso para isso, é como se você pegasse um vasinho com terra, botasse uma semente, no dia seguinte você já quer uma planta. Não pode. O nosso psicológico ele tem que ser tratado aos pouquinhos, ele tem que ser regado. Todo dia você tem que regar o seu psicológico para que o que vai sair dali, o que vai brotar dali seja a plantinha que você quer. Quando você corre disso aqui para isso, geralmente ou você sofre uma espécie de trauma. Um outro exemplo muito bom que eu pensei para falar para vocês foi dos imigrantes. Por exemplo, a pessoa mora na Síria, eu não sei como é que está lá agora, eu não tenho nem me informado muito. Mas vamos dar um exemplo, uma hipótese, tá, gente? Uma hipótese. A pessoa mora na Síria, passa muita necessidade, está tendo guerra lá, então ela se vê na urgência de mudar de país. E ela vê na possibilidade da imigração o início de uma nova vida. Uma criança síria. Na Síria é o Oriente Médio, tem o islamismo, tem uma outra cultura. E vamos dizer que essa criança síria, ou essa pessoa, esse jovem sírio, vai para a Europa, onde predomina o catolicismo, onde a cultura dos países são totalmente diferentes da dele. Então imagina, ele mudar dessa realidade para essa realidade. Vai ser muito sofrimento para esse garoto. Nessa condição de emigração, que ele não tem ideia nenhuma da cultura desse novo país. E vai mudar de uma realidade para outra. E vai sofrer muito. Ele vai ser provavelmente muito traumatizante para ele. Que ele vai ter esse choque cultural. Ele vai ter esse choque ético com as pessoas da Europa. Outra realidade seria se um jovem universitário da Síria
estivesse fazendo intercâmbio. E antes de ir para a Europa, ele tivesse uma preparação cultural, uma preparação do idioma. Vamos dizer que ele tem 2 anos aí de aulas da cultura alemã, por exemplo, do idioma alemão, 2 anos aí se preparando culturalmente para emigrar para a Alemanha como através do intercâmbio. Vai ser outra realidade, ele vai conhecer, como eu disse, é um tempo, né, de preparação, um tempo de maturação, entendeu? Que ele precisa do que pegar ele na faculdade e jogar lá na Alemanha. Ele vai ficar desnorteado, é outra realidade, é outro comportamento. Então, assim, quando há essa preparação de 1, 2 anos, introdução à cultura alemã, introdução à língua alemã, à literatura alemã, com certeza ele vai se adaptar melhor, porque ele vai ter uma preparação, ele vai ter um tempo de maturação dele para adquirir novo comportamento para poder interagir com aquele povo. É muito mais fácil, provavelmente a sua interação social vai ser muito mais fácil do que esse jovem sírio que está imigrando para fugir de uma guerra, por exemplo. Então a gente precisa sim desse tempo de maturação, a gente precisa sim desse autoconhecimento, desse trabalho, de ver o que você precisa melhorar, trabalhar essa mudança e fixar essa mudança no seu psicológico. Provavelmente essa jovem, ela quis mudar da água para o vinho, de um dia para o outro, de materialista consumista para minimalista. O minimalismo, ele é o oposto do capitalismo. Ele defende justamente o contrário, não consumismo exagerado. Então a pessoa não pensou nas próprias limitações, ela não pensou na própria rotina, simplesmente acordou um dia, quis jogar tudo fora e achou que era minimalista. Aí ela: me arrependi, não sou mais minimalista. Claro, ela não se adaptou, ela não esperou o tempo de maturação dela, de apagar aquelas ideias ou de corrigir ideias que ela tinha antes, mudar e fixar essa mudança na cabecinha dela. Já eu não me imagino voltando para a minha vida antiga, de consumismo exagerado. Por quê? Eu trabalho isso na minha terapia. Eu fui por doses homeopáticas. O minimalismo, ele é impactante para quem quer aplicar rápido, como uma fórmula. Eu fui aplicando ele aos pouquinhos. Eu li muito Marie Kondo. Ela tem 2 livros ótimos. O último dela é Isso Me Traz Alegria. Ela é uma arrumadora de interiores, eu sempre falo dela. É uma japonesa maravilhosa. Ela explica calmamente, passo a passo, então você vai empregando aquilo aos pouquinhos na sua realidade, no seu cotidiano. Eu li muito ela, eu vi um vídeo também de Minimalists, tá em inglês, mas tem legenda em português se você quer, se interessa. Só botar aí no YouTube de Minimalists, eles aparecem. São 2 rapazes também que falam com calma sobre isso, certo? Então eu fui empregando aos pouquinhos. Uma hora eu arrumei meu armário, eu vi que eu não precisava mais, eu doei. Aí outra hora eu arrumei uma cômoda, aí eu vi que não precisava, doei. Eu fui desfazendo aos poucos, aplicando aos poucos, respeitando a minha velocidade. Teve momentos em que eu me arrependi sim, que eu doei um objeto e depois eu senti falta dele. Deu vontade de comprar de novo o objeto. Mas eu falei: será que realmente eu preciso desse objeto? Até eu fui trabalhando novamente aquilo com muita calma e eu vi que não precisava. Certo? Então, assim, por isso que a sessão terapêutica, às vezes, ela é um processo demorado. Mas é aquele lance, é melhor você ficar 6 meses numa terapia para observar um pouco de mudança em você, do que você mudar do dia para a noite e depois se arrepender e voltar ao que você era. Essas mudanças muito bruscas, em geral, faz com que as pessoas não mantenham a mudança por muito tempo
e acabem se arrependendo e voltando ao que elas eram. Por isso da importância do autoconhecimento, da autoaceitação, trabalhar com seu terapeuta, tudo aquilo que está engasgado, tudo aquilo que você não tem vontade de distribuir para qualquer um, né? Às vezes são coisas muito íntimas, são coisas muito sofridas e você não quer transmitir isso para sua família, você quer passar momentos felizes com a sua família. Aí entra o terapeuta, ele está ali para isso, para te ajudar a lidar com essas emoções, a lidar com a sua realidade. Ele é um profissional treinado para isso, capacitado para isso. Ele fez uma faculdade para isso. É diferente você jogar seus sofrimentos num vizinho, num parente, que é uma pessoa que às vezes pode até usar dos seus segredos para, né, tirar proveito. A gente nunca conhece 100% alguém, né? O terapeuta, ele tem ética, ele tem que respeitar o sigilo. O que você levar para a terapia é sigiloso. O terapeuta não pode falar para ninguém. Só com a sua autorização. Se ele chegar para você e falar assim, olha só, fulano, eu posso usar o seu caso como exemplo numa palestra minha, eu não vou falar seu nome. Se você autorizar, tudo bem. Caso não, ele não tem essa autorização, ele não pode falar sobre você. Isso é ética. É ética profissional do psicólogo. Garantia de sigilo. Seja a idade que o paciente tiver. Se ele for uma criança, ele não quer que conte para o meu pai e para minha mãe. O psicólogo não pode contar. Tem que ter esse respeito inato pelo paciente. Então, gente, antes de vocês se assustarem com pessoas que falam, eu sou minimalista, eu era, me arrependi, não é nada disso, calma. Eu fiquei assim, peraí, será que eu entendi errado o minimalismo? Não é possível, né? Porque a gente arregala o olho, né? A pessoa se arrependeu por quê? A gente fica nessa. Mas aí, conforme eu vi o vídeo dela, eu vi que era uma pessoa que provavelmente não trabalhou o psicológico dela, ela não fez terapia, ela não aplicou em doses homeopáticas, simplesmente quis do dia para a noite. É como se eu quisesse, né, de uma cultura brasileira virar uma cultura japonesa do dia para a noite. Ler todos os livros da cultura japonesa, mudar meu comportamento, passar a comer só peixe cru. Não existe isso, gente. É tudo que tem um período de latência, de adaptação. Provavelmente, se eu quisesse decidir, não sou mais brasileira, eu sou japonesa a partir de agora, eu só falo japonês e me jogo lá no Japão, provavelmente eu ia voltar correndo logo, logo. Eu não ia aguentar. A gente tem que sofrer essa mudança de maneira homeopática, porque senão é uma violência com o seu psicológico, é uma violência com a sua personalidade. Eu demorei, mais uma vez o exemplo, eu demorei 39 anos para ter essa minha personalidade. Como é que eu vou conseguir desconstruir isso sem ser traumático, sem ser sofrido num dia, uma sessão terapêutica, sabe? O nosso psicológico é complexo. Então, gente, cuidado com um vídeo que você assiste que fala, olha, você escuta esse vídeo que você vai mudar, compra esse livro que você vai mudar. Você pode até adquirir novos hábitos, mas se você quer mudar profundamente, procure um bom terapeuta, um bom profissional, para ele trabalhar essa questão com você. Tem pessoas que conseguem ter resultado em 3 meses ou até menos, mas a grande maioria não. Às vezes leva anos e mais anos, e mesmo assim a mudança às vezes é muito sutil. Mudar disso para isso é necessário muito trabalho aí ao longo do caminho. Muito trabalho aí ao longo do caminho. E a minha intenção com esse vídeo é justamente alertar vocês quanto a essas mudanças bruscas. Aparentes profissionais que prometem milagres, com todo respeito à religião, que prometem o impossível num curto espaço de tempo. Cuidado. E outra, você é importante demais, você é a pessoa mais importante da tua vida. Então por que você vai fazer
sabe, por que você vai causar esse sofrimento para você? Você merece ser ouvido, você merece ser respeitado, você merece ser cuidado e você merece se conhecer. Porque se a gente não se conhecer, a gente se torna a sombra de outras pessoas. O que você acha que pensa pode ser reflexo da crença do seu pai, da sua mãe, de um professor, do seu namorado, da sua namorada. Cuidado. Quando a gente não se conhece, a gente se torna muito permeável a tudo. Quando a gente se conhece, consegue ver suas habilidades, mas vê também os seus defeitos, você consegue delimitar até onde o outro pode ir. Eu gosto disso. Por exemplo, você descobre na terapia, depois de um longo tempo, que você, por exemplo, gente, é uma hipótese, por favor, é uma hipótese. Você descobre na sua terapia que você não é bissexual, mas que você é heterossexual. Aí quando chegar alguém do mesmo gênero que o seu, do mesmo sexo que o seu, você vai dizer: me desculpe, eu não quero me relacionar amorosamente com pessoas do mesmo sexo, eu sou heterossexual. Então quando você sabe o que você é, quando você se conhece, é muito mais fácil você delimitar até onde o outro pode ir. Vamos dizer que eu não soubesse que eu era heterossexual, que eu achasse que eu era bissexual. Talvez por influência de amigos, não sei. Eu também sou bissexual. Aí fico, vamos dizer assim, com uma outra jovem. Aí vou pra casa, triste, insegura, chorando a beça. Por quê? Porque eu fui invadida. De certa forma eu fui invadida por aquela situação. Eu sou heterossexual e eu me forcei a fazer com uma pessoa do mesmo gênero, sendo heterossexual. Então a terapia, ela vem justamente aí, para te estimular o autoconhecimento. Você sabendo o que você é, você consegue delimitar até onde o outro pode ir. Tá? Não se atropele, se conheça. Tá? Você se autoconhecendo, você também começa a identificar o que é seu e o que não é seu. A terapia é bom porque é como se você fizesse uma faxina no seu psicológico. Você começa a descobrir os pontos que te agradam, que você quer que sejam mantidos, e você consegue descobrir aquilo que não te agrada e que você quer jogar fora. Há toda uma reestruturação, há todo um trabalho de ressignificação do seu passado, de tudo aquilo que foi ensinado para você até aquele momento. Então eu recomendo que façam terapia, né? Mas assim, pelas deduções lógicas, né? Seria interessante. Se você está nesse processo de autodescoberta, né? De querendo mudar disso para isso, é interessante você procurar um bom profissional, tá? Não se negligencie, cuide de você. Lembrando, você deve ser sua prioridade, a primeira vida pela qual você é responsável é a sua. Se você não tomar partido, se você não tomar posse do que você é, da sua vida, ninguém vai poder fazer isso por você. Ou se fizerem, vão te atropelar completamente e você vai se tornar apenas a continuação de outra pessoa que não tem nada a ver com você. Então, por favor, não se assustem quando disserem: não sou mais minimalista, me arrependi. Se arrependeu por quê? Porque a mudança foi muito brusca. Entendeu? A pessoa não pensou, não refletiu. Antes de aplicar qualquer coisa à sua vida, mesmo que seja o minimalismo, que é um estilo de vida diferente do que a gente está habituado, se você for aplicar qualquer coisa na sua vida, é bom você refletir, você pensar, você se consultar, ver se aquilo é viável para a sua realidade. Cada um tem uma realidade, cada um tem um comportamento, tem uma personalidade, tem um conteúdo diferente. Tá? Então é isso, a psicóloga Flávia aí tentou explicar para vocês a importância da terapia, a importância do autoconhecimento. Tá? Então eu espero que tenha esclarecido aí muitas dúvidas.
e que mais uma vez o meu vídeo tenha acrescentado aí conhecimento a vocês. Com certeza alguma coisa ficou mais esclarecida aí do processo terapêutico. Um grande abraço a todos, um bom dia, um excelente encerramento de semana, porque é sexta-feira. Obrigada por assistir, um grande abraço, tudo de bom para vocês. Bom dia.